Quero saudar você neste dia, nesta segunda-feira, com a paz do Senhor Jesus. E te convido a, junto comigo, nós lermos 4 versículos da Bíblia. Estamos terminando o capítulo 19 de Lucas, quando já nestes meses estamos fazendo este estudo, esta sequência, no Evangelho de Lucas, a cada segundas, quartas e sextas-feiras. E, portanto, hoje nós estaremos lendo do versículo 45 ao 48 do Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o texto diz o seguinte: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Muito bem, estamos com estes poucos versículos, uma versão de Lucas, mais curta, de contar o que aconteceu naquele episódio que Jesus ali vira as mesas daqueles que estão vendendo e comprando no templo, na casa de seu pai. Então, neste episódio aqui que nós lemos de uma maneira mais curta, eu gostaria de olhar com você a palavra que Jesus disse acerca da casa do Pai. Em verdade, nós vamos achar 2 palavras-chave hoje para o nosso coração. Quando Jesus se enervou, se chateou, sentiu zelo, que é o texto, palavra que inclusive está no outro evangelho, ficou zeloso do que estavam fazendo. Por quê? Porque estavam fazendo o que não deviam no templo. Aquela casa não era casa para negócios. Era casa, segundo a palavra de Jesus, de oração. E a oração é o homem se aproximando de Deus. É o homem falando com Deus. É o ser humano, o homem, a mulher, trazendo os seus pedidos a Deus, colocando diante de Deus os seus agradecimentos por tudo aquilo que Deus fez por eles. Então, a oração, primariamente, em todo o tempo das Escrituras, desde a formação, a criação do homem em Gênesis até o final, aquele que ora está buscando falar com Deus. E Jesus aqui diz, a casa de Deus, o templo. E ainda que nós não vivamos hoje com um templo central, como era o caso dos israelitas na época, nós temos templos que são casas de Deus, que são casas de oração. Há até algumas culturas que falam português que chamam as igrejas de casas de oração. Então, estes lugares que nós nos reunimos como igreja, primariamente são lugar para nós podermos falar com Deus. E o que acontece ali, desde o começo de um culto até o final de um culto, deve ser voltado, aleluia, para que nós que somos crentes achemos um lugar, tenhamos um momento, sejamos levados a ter um tempo, uma hora, um momento de falar com Deus. Mas veja que logo em seguida o versículo 47 diz, e todos os dias Jesus ensinava no templo. A segunda coisa que nós fazemos ou recebemos neste caso, no templo, na casa de Deus, é Deus falar conosco. E é isso que Jesus fazia diariamente. Eu posso, passando os meus olhos nos evangelhos, muitas vezes Jesus viajava, por que não dizer viagens missionárias, mas enquanto ele estava ali em Jerusalém, perto do templo, segundo este texto aí, ele todos os dias ensinava no templo, lugar onde a palavra de Deus é ensinada.
E quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é ensinada, é Deus falando com o seu povo. Aleluia. Então o templo, a casa de oração, a igreja local que nós adentramos, é um lugar destinado para estas duas coisas, para a oração e para o ensino da palavra. Aleluia. Mesmo que nós cantemos, temos que cantar hinos que sejam orações do nosso coração ao Senhor. Ou hinos cuja teologia, cujas palavras sejam da palavra de Deus, da fonte bíblica. E até eu li uma vez um comentário que explicava por que os hinos antigos eram tão ricos, né, em palavras, em estrutura inclusive teológica. E a resposta era essa, do pouco para que as pessoas memorizassem, conhecessem as verdades da Bíblia, era uma maneira ideal, porque ao memorizarem aqueles hinos, estavam memorizando também a palavra e o ensino da doutrina bíblica. Amém? Então a casa de Deus, desde a enologia, da leitura devocional da Bíblia, da pregação dos testemunhos, em todas as coisas nós temos que, da casa de Deus, ter a visão de orarmos, falarmos com Deus e de nós também ouvirmos Deus falar. O resto é resto. E em verdade, se o resto for coisa do homem, principalmente de mercadores, como estava acontecendo naquele tempo, o Senhor Jesus vai, sem dúvida, prestar contas, porque a casa de Deus, aleluia, o Senhor tem compromisso e zelo por ela. Mas quando nós saímos do contexto da casa, e que nós viemos no contexto devocional que aqui estamos da nossa vida, aleluia, como crentes, que hoje somos templos do Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, que sim somos chamados a estar em convivência, em comunhão e estar indo à igreja, aleluia, na comunhão dos santos. Mas na nossa intimidade, estas duas coisas também não podem faltar. Quais são elas? A oração, nós falarmos com Deus, e o ensino da palavra, Deus falar conosco. Que o Senhor nos ajude. Cada dia devocional que você nos dá o privilégio de estar aqui comigo, Deus possa falar aos nossos corações juntos. Cada dia que você não está, mas que você em sua casa abre a palavra de Deus, aleluia. E lê e medita nela, que Deus possa continuar nos abençoando, te abençoando, aleluia, com o ensino da sua palavra, glória a Deus. Isso é que importa, aqui ou não, mas que possamos estar escutando a voz de Deus para nós, e ela não está em outro lugar senão através desta palavra, mas também a oração, que é quando nós falamos com Deus. Jesus disse, a minha casa é casa de oração, aleluia. Nós como crentes somos chamados a estar em oração, que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para não deixarmos, aleluia. Hoje em dia, a maioria dos crentes não tem mais uma vida devocional de oração a Deus. Eu confesso na correria do meu dia a dia, quantas vezes é dificílimo e sobra tão pouco tempo, mas que Deus me ajude a começar a mudar isto aí, para botar a oração mais prioritária em nome de Jesus, porque eu entendo que nós precisamos e somos chamados a falar com Deus a cada dia. Que Deus abençoe a você neste dia, te dê uma semana de bênção para a glória do Senhor Jesus. Assim desejamos desde o nosso coração, desde os estúdios do nosso Sempre Pentecostal, a paz do Senhor para você. Amém.